gostaria de chamar a nossa convidada, a irmã Janeide. Nós vamos orar, então, por esse momento aqui, para que o Senhor abençoe a sua vida. Nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti. Já somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de, nesta noite, Senhor, podermos, mais uma vez, nos achegarmos diante de Ti, para aprender um pouco mais, Senhor Deus, da Tua vontade, dos Teus ensinos, da Tua palavra, Senhor. E o maior privilégio, Senhor, é podermos mais uma noite louvar e bendizer a Ti, Senhor, engrandecer ao Deus de toda a criação. E nesta hora apresentamos diante do Senhor a vida da irmã Janeide. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-la, ó Deus, para que tudo aquilo que ela falar, que neste final de semana, Senhor, a Tua serva possa ser usada por Ti, com graça, com autoridade do Teu Espírito Santo. Ó Deus, e que tudo que for falado aqui seja guiado e direcionado por Ti, que caia em nossos corações, para transformar os nossos corações, Senhor, o nosso coração humano, ó Deus, que possamos tratar cada uma das nossas questões. Oramos assim, pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Oi. Irmãs, boa noite, a graça e a paz. Quero expressar a minha satisfação, a minha gratidão de estar aqui hoje à noite. Agradecer ao pastor Anchieta, né, por permitir o seu púlpito. Agradecer pela confiança, a todos os pastores, ao pastor Rodrigo pela acolhida maravilhosa, a de Sandra, né, tem sido uma amiga. Então, eu só tenho aqui a agradecer a todos vocês. Vamos estar aqui 2 dias, né, juntas, e creio que serão dias bons. Abre tua Bíblia no livro de Romanos, um texto bastante conhecido. Romanos 12. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Depois eu peço que você continue com sua Bíblia aberta. Romanos 12. Hoje nós vamos pensar um pouco, que foi o tema proposto, a mulher cristã e a não conformidade com esse mundo. Romanos 12, do 1 ao 2. Posso ler? Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ter mais um momento de oração? Senhor Deus e eterno Pai, que momento precioso. É confiando nos méritos de Cristo que nós entramos na Tua presença. E te pedimos que nesta noite Tu possas se fazer presente aqui no meio do Teu povo. Me ajuda a expor as Escrituras. Não permite que eu acrescente nem diminua nada, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, que na medida que a Tua palavra for sendo exposta, ela possa passar pelas mentes, mas elas também possam cair em um coração fértil, em um coração desejoso de praticar a Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante do maior tratado teológico do Novo Testamento. Romanos é considerado o máximo do Novo Testamento. Porque o livro de Romanos, ele detalha toda a doutrina do cristianismo. O livro de Romanos vai nos falar aquilo que a gente precisa entender do básico do que é o cristianismo. Não é à toa que Lutero falou que se nós perdêssemos a Bíblia, que
isso não seria o caso, mas ele quis apenas fazer um exemplo. Ele disse que se nós perdêssemos a Bíblia e ficássemos apenas com João e com Romanos, nós teríamos a Bíblia completa. Porque, de uma forma sensacional, Paulo expôs assim Romanos. E quando nós vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos perceber que do capítulo 1 ao capítulo 11 é mais a parte teológica. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai expor todo o plano de Deus para a humanidade. Do capítulo 1 ao 3, antes da gente entrar aqui no versículo 12, do capítulo 1 ao 3, Paulo vai falar sobre a depravação do homem. Você não precisa abrir, mas Romanos 3, 10, 11 vai dizer: não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3, 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O capítulo 1 ao 3, Paulo vai falar sobre a depravação do homem. Ele vai dizer que nós, que somos de natureza adâmica, nós herdamos o pecado de Adão. E nós já nascemos inimigas de Deus. E nós tínhamos uma dívida com Deus. E essa dívida, ela precisava ser paga. Mas nós não tínhamos condições nenhuma de pagar essa dívida, porque o pecado ali, para ser aceito por Deus, tinha que ser por alguém perfeito, imaculado e que nunca pecou. Mas Paulo diz aqui, todos pecaram. Então, eu e você não tínhamos condições. E nós já nascemos precisando de um Salvador. Então, do capítulo 1 ao 3, é basicamente isso que Paulo vai dizer. Que da nossa garganta só saía o que não prestava, que os nossos ouvidos só escutavam o que não prestavam, que da nossa boca só falava do que não prestava, porque nós somos filhos da ira. Nós estávamos perdidos. No capítulo 5, ele vai falar sobre a justificação. Versos 6, 8 e 9. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O capítulo 5, Paulo vai falar sobre a doutrina da justificação. Nós tínhamos uma dívida, nós não tínhamos como pagar, mas Deus, pela sua misericórdia, eu e você não tínhamos méritos, Deus manda seu filho para morrer em nosso lugar. E na cruz do Calvário, houve uma morte por imputação. Os nossos pecados foram imputados em Cristo. Então, eu e você tivemos os nossos pecados pagos. Por isso que nós somos justas. Basicamente isso. No capítulo 6, Paulo vai dizer que, apesar de nós sermos justificados, o efeito dessa justificação, além de ser isento da culpa, essa justificação também, ela nos santifica. Ele vai dizer nos versos 6 e 12, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado com escravos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A justificação, ela nos leva também à santificação. No capítulo 8, aliás, no capítulo 7, ele vai dizer que, embora redimidos, embora eu e você seja justos diante de Deus, ainda vai existir uma batalha da nossa carne. Porque nós ainda não temos o corpo glorificado. Então, vai existir essa guerra. Verso 19 e 20. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse faço. Ora, se eu faço o que não quero,
já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Eu e você somos lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Mas enquanto nós não tivermos o corpo glorificado, eu e você vamos viver nesse mundo travando uma luta com essa ideologia do mundo, com a nossa carne e contra Satanás. Verso 8, ele vai dizer, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verso 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Do capítulo 9 ao 11, ele vai falar do papel dos judeus no plano de Deus. E no capítulo 11, ele vai terminar com uma doxologia, que os teólogos chamam de uma exaltação a Deus. E ele vai dizer, Senhor, quem foi teu conselheiro? Quem entende a tua mente? E ele vai falar das maravilhas e da profundidade do conhecimento de Deus. E ele vai terminar o capítulo 11 com o objetivo de tudo. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Amém. Fechou a parte teológica. É como se Paulo dissesse, expus a vocês as Escrituras e o plano de Deus para o ser humano. Mas agora, a partir do 12, ele vai falar da prática. A partir do capítulo 12, Paulo vai aplicar a doutrina. Porque até aqui, nós aprendemos como recebemos a Cristo. A partir do capítulo 12, nós vamos aprender como caminhar com Cristo. Uma coisa sou eu entender o plano de Deus para a minha vida. Outra coisa sou eu aplicar esse plano na minha vida. É aí que está o desafio. Porque, irmãos, nós somos chamados para viver uma fé prática. O capítulo 12 é o resultado prático do Evangelho em nossa vida diária. Duas coisas não podem andar separadas: doutrina e vida. Graças a Deus que algumas igrejas têm passado por uma efervescência do conhecimento da teologia reformada. Mas de nada adianta se essa teologia reformada não fizer efeito na sua vida prática. Eu e você precisa conciliar a teologia reformada na academia, a teologia reformada no meu trabalho, a teologia reformada quando eu dirijo. Senão não adianta. Tem que ter essa junção. Uma pessoa convertida, ela tem seus relacionamentos transformados. E o primeiro ambiente que deve sentir essa transformação é a nossa família. Interessante que o endemoniado de Gadara vivia no sepulcro, acorrentado, se cortando, todo mundo com medo. E Jesus ali liberta ele. E ele diz, Senhor, deixa eu te seguir. Aí a Bíblia diz, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ou seja, irmãs, a doutrina tem que nos tornar uma filha bíblica, uma esposa bíblica, uma mãe bíblica. A educação dos nossos filhos precisa ser bíblica. E é nessa linha de pensamento que a gente vai entrar no texto. Verso 1. Paulo vai começar dizendo, rogo-vos, pois. Paulo começa com um pedido fervoroso. É um desejo profundo de Paulo. Esse rogo-vos, pois, quando vai para o original, é um tom de súplica. Interessante que Paulo podia ordenar, mas por considerar irmãos, rogo-vos, pois, ele faz um pedido. E meu pastor, ele diz assim, quer entender a Bíblia? Entenda português. E ele começa dizendo, rogo-vos,
pois. E quando a gente vai para o pois, em português, é como se Paulo estivesse dizendo, em função de tudo que eu ensinei, considerem as doutrinas expostas. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu expliquei para vocês que vocês nasceram inimigos de Deus, que vocês eram miseráveis pecadores, mas pela graça de Deus, Cristo morreu por vocês na cruz do Calvário, e por esse entendimento, eu faço esse pedido. O pedido de Paulo não estava baseado nele mesmo, no seu próprio conhecimento. O pedido de Paulo era baseado na doutrina do cristianismo, em algo com fundamento, com verdade, com algo sólido. Irmãs, quando nós somos cristãs e nos propusemos a seguir o evangelho, não é em cima de uma teoria filosófica, não é em cima de algo incerto. Nós tomamos as nossas decisões em cima da Bíblia, que tem fundamento. Eu não sou crente porque eu não tive opção. Eu não sou crente porque eu não me formei. Eu sou crente na palavra porque eu entendi o plano de Deus para a minha vida. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês entenderam o que foi feito por vocês através de Cristo? O que é que vocês vão fazer agora com esse entendimento? Spurgeon disse, a santidade é o lado visível da salvação. E ele vai dizer, rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo. Esse apresenteis aqui, quando vai na língua original, é a ideia dos sacerdotes do Velho Testamento, que trazia o animal para ser oferecido em holocausto. Interessante que quando ele colocava o animal ali, ele não podia mais tomar de volta. Aí Paulo está dizendo assim, em virtude do que Deus fez por você, apresenta o seu corpo. Esse corpo aqui é o coração, é a mente, é a nossa vontade. Esse apresentar é a ideia, irmã, de que eu tenho que prestar contas a alguém. Se eu sou mulher cristã, eu não vivo para mim. Eu não posso dizer, eu não devo satisfação a ninguém. Apresentar o vosso corpo é essa ideia de que nós não pertencemos a nós mesmas. Nós fomos compradas por um grande preço. O nosso corpo não é nosso. Diferente do feminismo, que vai te dizer, meu corpo, minhas regras. Não! O corpo não é seu. Primeiro, o nosso corpo é do Senhor. 1 Coríntios 6:19 diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Primeiro, o nosso corpo não é nosso, é do Senhor. Eu sou solteira, o corpo também não é seu. 1 Coríntios 7:34 vai dizer, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Se não é meu, eu não posso adulterar, eu não posso fornicar, eu não posso ver pornografia, eu não posso andar sensual, porque o corpo não é meu. Mas eu sou casada. Aí é que não é mesmo. 1 Coríntios 7:4 vai dizer, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. John McCartney disse o seguinte, falando sobre sensualidade feminina. Uma mulher deve examinar os motivos e objetivos do modo como se veste. Sua intenção é mostrar a graça e a beleza de sua feminilidade. Irmãs, a gente gosta de se arrumar. Não adianta, a bolsa tem que combinar com o sapato. E agora tem uma questão de palheta. Eu ganhei um negócio. As minhas filhas dizem, mãe, isso não é a sua palheta. Eu digo, eu uso a cor que eu quiser. Mãe, essa cor não lhe favoreceu.
Isso é normal, é isso que ele está dizendo aqui. A intenção da mulher cristã é mostrar a sua beleza e sua feminilidade. E como isso tem sido importante nesses dias em que o mundo quer masculinizar, é mostrar seu amor e devoção a seu marido e sua bondade para com ele. Ainda bem que é ele que está dizendo, não sou eu. Sabe o que é que ele está dizendo? Que você deve se vestir para seu marido. Então, meu amor, quando ele disser assim, minha filha, esse decote está demais, você tem que tirar. Só que a Eva dentro de você, a Simone de Beauvoir, se rebela. Aí você diz, não tiro que o dinheiro é meu. O corpo não é seu. Se seu marido tem feito a observação do tamanho da sua saia, do seu decote e suas calças apertadas, o problema não está nele, não. Ele é o sacerdote da casa. Ele tem que fazer isso mesmo. O problema está em você. Porque o corpo não é seu. E aqui tem alguns homens, né? E a moda agora é os homens no espelho das academias. Gente, que época é essa, pastor? O corpo não é seu. O mundo pede para você idolatrar o corpo. A Bíblia nos ensina a Deus, a cultuar a Deus por intermédio do nosso corpo. Romanos 6,13 vai dizer, não ofereçais o corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Irmãs, atualmente as mulheres são escravas da beleza perfeita e da sensualidade. A moda agora, eu não sei se vocês viram, é o pescoço fino. É o pescoço de Barbie. Elas estão tirando gordura do pescoço para ter o pescoço de Barbie. Cave DeYoung, ele falou assim, por vezes, penso que a nossa definição de legalismo é qualquer pessoa que leva a santidade mais a sério do que nós. Bem, os puritanos certamente caberão nessa conta. Provérbios 31:30 vai dizer, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Enganosa é uma falsa segurança. Vã é ilusória, é fútil. Passageira, não permanece para sempre. Aí ele vai dizer, ofereçam o seu corpo. Aí ele vai completar, como sacrifício vivo. Vamos para o texto. Rogo-vos, pois, que ofereçais o vosso corpo como sacrifício. Irmãs, nós não oferecemos mais um cordeiro morto no altar. Nós oferecemos o nosso corpo vivo. Vivo em Cristo Jesus. Afinal, nós morremos para o mundo. Todo o meu ser, minhas vontades, precisam morrer todos os dias. Colossenses 3,5 vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Heber Campos, filho, disse, morrer dói. E eu e você temos que morrer todos os dias. E um puritano, ele falou assim, um corpo, sinceramente, devotado a Deus, é um sacrifício vivo. Você pode ser sacrificado e continuar a viver. É um sacrifício sem sangue. Ofereçais o vosso corpo como sacrifício vivo. Essa ideia do texto aqui de sacrifício vivo, os teólogos vão dizer que é renúncia. É você oferecer-se a Deus em renúncia. O mundo pede para você satisfazer as suas vontades. Os coaches estão dizendo que você veio para o mundo para ser feliz. Que você veio para seus projetos serem realizados. A palavra de Deus manda a gente renunciar a nós mesmos. Irmãs, a nossa vida é de renúncia. Casamento é renúncia. Ou não? E isso é um exercício diário.
Você não acorda dizendo assim, eu hoje vou renunciar. Estou com tanta vontade de renunciar hoje. Não! Isso é um processo. Se você puder, assista esse filme, Uma Chama na Escuridão. Vai falar sobre a história do missionário William Carey, um pastor batista que nasceu em 1761 e foi conhecido como o pai das missões. Por que é que eu estou falando nele? Porque a biografia de William Carey vai dizer que quando ele chega na Índia, a maior dificuldade não foi a língua, a maior dificuldade não foi a viagem, que durou 5 meses no navio, e não era um cruzeiro. A maior dificuldade de William Carey, sabe quem foi? A abençoada da esposa. Que mulher terrível. Primeiro começou quando ele disse, querida, Deus me chamou para a Índia. Ela disse, só se foi você, porque a mim ele não falou. E a missão começou a fazer a cabeça dela, até que fim botaram aquela mulher dentro do navio. Irmãs, os 5 meses foi ela murmurando. Todos os dias ela murmurava. E a sua biografia vai dizer que em um dia de angústia, ele escreve no seu diário, se ao menos a minha família me apoiasse, eu sentiria que uma grande carga ia sendo retirada de mim. E a biografia conta que um filho dele morre de uma peste. E quando o filho dele morre, quando ela volta do cemitério, ela começa a dizer a ele todos os dias, você matou meu filho. Você matou meu filho. Você matou meu filho. Você é um assassino. E a história conta que ela enlouqueceu. Ela ficou louca mesmo, com problemas psiquiátricos. E um dia ela espera ele atrás da porta. E quando ele entra, ela dá uma facada na cabeça dele. E a missão ali da Índia com os pastores reúnem o William Carey e diz, olha, a gente tem visto o quanto você está sofrendo. Essa mulher tem sido um peso para você. Nós arranjamos um sanatório para ela. E ela vai te deixar um pouco mais livre. E olha o que ele escreveu. Quando eu casei com a Dolly, foi para amá-la e cuidar dela na saúde e na doença, até a morte. Até a morte, eu jamais farei isso com ela. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Casamento é renúncia. Não se suporta mais nada no casamento. A solução hoje é divórcio. E deixa eu dizer aqui uma coisa para você. A Bíblia só nos dá 2 opções para divórcio. Adultério, e você tem a prerrogativa de perdoar. Ou caso de relações sexuais ilícitas. Você descobriu que ele gosta de homem. Eu descobri que ele gosta de cachorro. Irmã, fora isso, é graça de Deus. Até porque a gente não vive numa cultura muçulmana. Quando você foi casar, às vezes você não escutou pai, não escutou mãe, não escutou pastor, e agora quer se livrar? É seu. É todo seu. É seu, meu amor. Casamento é renúncia. Irmãs, filho é renúncia. Ninguém hoje quer ter mais filho. Não se abre mais mão da profissão para se educar filhos. As nossas mulheres cristãs estão secularizadas. Filho só vem depois da faculdade, que não tem problema nenhum você fazer, depois da especialização, depois do mestrado, depois do doutorado. Com quantos anos? Mulher tem relógio biológico.
As mulheres hoje, quando se dizem grávidas, parece que estão com uma doença. Veio para acabar meus planos, meus projetos pessoais. Eu sei que cada caso é um caso, mas vivemos a geração de filhos únicos. E os muçulmanos tomam menino. Tomam menino. A grande verdade é essa. Tem um filho, aí depois vai ser mãe de pet. E agora é mãe de planta. Filho é renúncia, irmãs. A minha mãe teve 7 filhos. E ela conta que passou 10 anos sem sair de dentro de casa. Porque, imagina, para onde você vai com 7 meninos? Ninguém quer receber em casa. Eu tenho 2 filhas. Como eu me arrependo por ter tido só 2. Já estão casadas. Vou ser vovó agora. Mas como é bonito família grande, irmãs. Nem que seja para virar mundiça. É bom demais. Como é bom família grande. Renúncia. O discurso das mulheres hoje é: não gosto, não faço e não quero. Crisóstomo, o patrono do cristianismo, diz assim: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Deixe que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocaustos. Aí Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e santo. Não é isso? E esse santo aqui, todos nós sabemos a definição, é essa ideia mesmo, de ser separada, de sermos diferentes do mundo. Esses separados é a ideia, irmãs, de que eu não posso fazer a mesma coisa que toda mulher faz. Eu não posso pensar da mesma forma que todas as mulheres pensam. Eu não posso aspirar as mesmas coisas que as mulheres aspiram. Como mulher de Deus, eu posso ser diferente, separada, sem ser estranha. Interessante que no início do cristianismo, após Constantino oficializar o cristianismo como a religião do Império Romano, surgiu as mulheres do deserto. Quem eram essas mulheres? Eram mulheres que viviam no deserto, levando uma vida ascética, ou seja, longe de tudo e de todos, acreditando que assim elas eram mais santas, mais consagradas. Não é essa a ideia. O desafio é estar no mundo e não ser no mundo. Moody disse que o problema não é o barco estar na água. O problema é a água entrar dentro do barco. Então, a ideia é essa. Eu e você estar no mundo e não ser do mundo. Mas Paulo vai dizer que tudo isso só é possível. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Paulo vai dizer que tudo isso só é possível se eu e você entender as misericórdias de Deus. O que é misericórdia? É uma atitude de compaixão. É algo que a gente não merece, mas a gente teve. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Irmãs, quais foram as misericórdias de Deus? Eleição soberana, justificação, adoção, livres da condenação eterna. Enfim, Paulo estava dizendo, só oferece o corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus quem entendeu o Evangelho. E evangelho é graça, evangelho é misericórdia. Quando eu olho para a cruz, todas as vezes que você olhar para a cruz, é para você dizer, era para mim estar ali. Mas eu não tenho como pagar, Senhor. Então me ajuda a viver o teu evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Que só se sacrifica, que só se sujeita quem entende o evangelho. Nossa entrega, nossa santidade é o resultado, irmãs, da compreensão do evangelho.
É por isso que não adianta você falar de submissão para uma mulher que não é cristã. As que estão dentro ficam com raiva. É por isso que é difícil você falar sobre maternidade para uma mulher que não é convertida. É por isso que quando você vai falar sobre renúncia, sobre sacrifício, as pessoas não entendem, porque elas não entenderam as misericórdias de Deus. E ele vai dizer que tudo isso é agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse racional aqui não é o oposto do emocional. Esse racional, quando vai para o grego, ele está dizendo, é o culto lógico. É o culto coerente. Ou seja, você entende o evangelho, passa pela sua mente, mas o evangelho também mexe com o seu coração, você sente, mas você precisa aplicar. Então, esse culto racional é que eu não posso ser uma coisa na igreja e outra em casa. O meu corpo não pode ser apresentado só dentro do templo. E, às vezes, se tem que alguém católico aqui, me perdoe, mas nós, às vezes, estamos na igreja evangélica com essa ideia. O católico, quando passa na frente da igreja católica, ele se benze. Porque ele tem a ideia de que ele está passando no sagrado. E, às vezes, nós temos essa ideia. Na igreja, eu tenho até roupa para a igreja. Não é assim? Tem umas irmãzinhas que a gente encontra lá fora de misericórdia. Não entendeu o evangelho, que o culto dela é diário. Na igreja a gente muda o linguajar, né? A paz, irmã. Oi, abençoada. Oi, bênção. Mas quando a gente convive, é essa ideia, é esse culto racional. Eu preciso ser essa mulher santa dentro de casa, no meu trabalho, aonde eu for, nas redes sociais. E esse culto racional tem que ter coerência com o culto público e a vida diária. Assim ele fecha o primeiro versículo. Aí ele vai agora para o segundo versículo. E nesse segundo versículo, ele vai fazer 2 pedidos. O primeiro pedido, verso 2. E não vos conformeis com este século. Vocês que entenderam o evangelho, não se conformem com este século. Esse conformar aqui é a ideia de entrar no esquema. É você caber em uma forma. Paulo está dizendo, não tenha a forma do mundo. Não deixe que o mundo molde você. Irmãs, os valores do mundo mudam. Ou não? A cada dia. E cada dia estão mais longe do padrão divino. O que era pecado ontem é apreciado hoje. O que era vergonhoso ontem é aplaudido hoje. Aí Paulo está dizendo, não se conforme, não se conforme. Não deixe o mundo formatar a sua cabeça, os seus valores. Você pode ter linguajar de crente, você pode ter veste de crente, você pode fazer parte de uma igreja, mas quando você vai tomar decisões, o que vai pesar são os seus valores. É isso que ele está dizendo. E ele vai dizer, não se conforme com este século, com este mundo, com o sistema de valores das pessoas que não conhecem a Deus. E, rapidamente, eu queria falar um pouco sobre o feminismo. Eu sei que não dá para a gente fazer uma análise histórica, até por causa do tempo. Mas eu acho que se tem algo que tem sido danoso no meio evangélico às mulheres, é o feminismo. E talvez você pode não se considerar uma feminista. Janeide, eu nunca fui para uma passeata das vadias. Não venha me chamar de feminista. Eu depilo a axila. Mas, irmãs, o nosso estilo de vida, às vezes, tem demonstrado o contrário. A nossa insatisfação acerca de quem somos
e do nosso papel como mulher, tem deixado claro que nós estamos contaminadas. E pior, contaminamos as nossas filhas. Vamos ver rapidamente, para você ver como isso tem adentrado no nosso meio. E Paulo está dizendo, não se conforme. Em 1848, Elizabeth Cady foi a responsável pela primeira convenção dos direitos das mulheres. Ela fez uma assembleia, ironicamente, direcionada por um homem, mas o feminismo não diz isso. E ali, ela exigiu os direitos das mulheres. E olha que mulher amarga. Ela disse assim, quão rebelde me faz sentir ver meu marido andar por aí, quando e como quer. E eu sou obrigada a suspender todas as minhas mais nobres aspirações para ser uma esposa, mãe, cozinheira e escrava doméstica. Nós hoje não bebemos disso. Quando você está lá na pia, aquela pia que nunca para, que parece que tem adubo. Aí você está bem amarga, dizendo assim, foi para isso que eu terminei meu curso superior. Para estar lavando prato aqui. Coitado que do teu marido. Amor, cadê minha blusa? Pegue! Você tem braço? A gente não bebe daqui? O maior malefício de Elizabeth Cady é que ela disse que a igreja atrasava a emancipação das mulheres. Foi aqui que o pastorado feminino começou a beber. A vida pessoal dessa mulher é conhecida pela amargura e pela falta de consideração do seu marido. Em 1949 surge Simone de Beauvoir. Toda feminista presa por Simone de Beauvoir, que escreveu, a mulher não nasce mulher, se torna mulher. Ela quis dizer que nós somos mulheres por causa da opressão machista que impõe em nós certas atitudes femininas. E ela falou assim, não são as pessoas que são responsáveis pelo fracasso do casamento, é a própria instituição que é pervertida desde a origem. Agora, interessante, uma mulher que o tempo todo falou mal do casamento, viveu 51 anos com o mesmo homem. Ele adulterando e ela arranjando namorada para ele. Sim. E no final da sua vida disse, nada que alcancei profissionalmente foi tão importante quanto meu relacionamento com Sartre. A gente não bebe dessa fonte? Quando a gente acha que família vai atrapalhar os nossos planos? Quando você diz para a sua filha, menina, vai estudar. Depois que você se formar, você casa. Você está dizendo para a sua filha que família não é importante. Que família está atrás do sucesso profissional dela. E não está. Eu não vim aqui para dizer que você não estude. As minhas duas filhas são formadas. As minhas duas filhas falam inglês. Mas eu eduquei minhas filhas para casar e ser mãe. Porque sucesso nenhum adianta. Irmão, o que adianta? Gente, eu tenho visto mulheres cristãs parando sua vida para passar em concurso público. Eu só vou ter filho depois que eu passar no concurso. O concurso virou a terra prometida. Você vai deixar tudo. O que adianta você ter isso, ter pós, porque minha pós, ter isso, e chegar em casa não ter ninguém nem para brigar, irmã. Sua companhia ser um gato, ser um cachorro.
Aí Paulo está dizendo, não se conforme com este século. Aí, para terminar, vem Beth Friedan, em 1969, que diz, mulheres que ficam em casa e cuidam de seu marido, nunca tornam-se tudo o que podem ser. Irmãs, a gente precisa pensar, nós somos mulheres inteligentes. Eu não estou dizendo que você não trabalhe fora. Até porque a Bíblia não diz isso. Se você quer trabalhar fora, trabalhe em comum acordo com seu marido. Mas o trabalho do lar, você não pode negligenciar, porque foi dado a você. Aí sabe o que é que eu vejo muito? Que não são todos os casos. Ganha 1.400. Paga 600 para uma babá. Se for dizimista, tirou o dízimo da igreja. Ficou com quanto? Mas não tem que trabalhar fora? Porque você tem que ser alguma coisa. Aí você olha para a irmã, que só trabalha em casa, aí diz assim, a irmã faz o quê? Aí a bichinha, toda encabulada, diz assim, nada. Aí você olha assim para ela com um ar de superioridade, como se fosse assim, eu trabalho. Só que a que não trabalha, dorme o sono depois do almoço. E você não. Você chega de 8 horas para botar roupa na máquina, para fazer a janta, para fazer tarefa de menino. Aí quando dá meia-noite que diz, estou livre, tá não, meu amor. Terceiro turno te aguarda. Temos bebido dessa ideologia. Deixa o filho com a babá para tomar conta de outros filhos. Eu não entendo. Diz que o marido é opressor e vai levar grito do patrão. Eu não entendo. Não vos conformeis com este século. Aí Kate Miller, para fechar de cadeado, disse, o problema das mulheres é o patriarcado. E a gente tem que acabar com a masculinidade. O livro Feminilidade Radical disse assim, esse termo patriarcado intimidou os homens a ponto de assumir uma passividade pecaminosa em relação ao papel que lhe foi dado por Deus de líder da família. Aqui tem alguns homens. Vamos lá. Eu não sei aqui. Mas na minha cidade, como eu tenho visto crescido o número de homens que não querem mais trabalhar. Ficam em casa e elas vão trabalhar. Deixa eu dar aqui uma palavrinha para vocês, mulheres, que têm engolido esse discurso. Ah, Janeide, mas o meu marido é lento. Se eu não fizer, não anda. Coitada de você. Deus, quando olha para Adão, diz, você vai cultivar, trabalhar. Provisão é do homem. Você trabalha fora de casa se você quiser. Você não é obrigada. Porque a provisão do lar é do homem. Vai ralar, meu amigo. Vai estudar. Eu tenho visto mulheres angustiadas, dizendo, Janeide, eu preciso trabalhar. Levando a casa nas costas, angustiadas, depressivas, estressadas. Porque ela não foi chamada para isso. Você não foi chamada para isso. Eu tenho que pagar as contas. Não! A Bíblia diz que é o homem. É ele que é o líder. Eu posso ajudar? Pode. Mas não é sua obrigação. Assim como não é obrigação dele lavar os pratos. Ele pode te ajudar. Ele pode
ali que no momento que você está enfermo, no momento que você está muito atarefada, ele pode dizer, minha filha, vamos aqui que dividir, mas não é a tarefa dele, assim como não é a sua. As mulheres estão ascendendo, 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 e os homens para trás, e os homens para trás. Irmãs, coisas danosas. Eu conheço uma pessoa em Campina que ela trabalha e ele toma conta dos filhos. A menina está máscula. Claro! Claro! Você não sabe quão danoso. Eu estava vendo hoje um trechozinho de uma reportagem do filho de Marília Gabriela, em Pedro Bial. Você pode botar. E ele dizendo assim, eu tive crises existenciais terríveis, porque eu não entendia porque minha mãe saía para trabalhar e meu pai não. E aí? Homens, assumam. Sejam macho, não machista. Sejam homens. Liderem amor. A Bíblia diz que você tem que tratar a sua mulher como vaso, é como um cristal. Você tem que dar a vida por ela. Mas tem homem que se aparecer uma barata, quem mata é a esposa. De tão frágil que ele é. Uma amiga da minha filha estava tendo crises de ansiedade e ela disse, olha, eu estou arrasada porque eu sentei com meu marido para pedir ajuda a ele, dizer, meu filho, me ajude, eu estou entrando em depressão. Ele chorou. E ela consolou ele. Ela foi pedir um apoio. E você que é mãe de menino, crie homem. Deixe de menininho, princesinho, de mamãe. O camarada com 18 anos. Crie homem. E Paulo vai dizer, não vos conformeis com este século. Irmãos, a Bíblia não se curva à cultura. O nosso problema é que tem faltado evangelho. Aí ele vai dizer, não vos conformeis com este século, mas renovem a sua mente. Ai, meu Deus, como é difícil. Quem aqui foi convertida depois dos seus 15 anos? É difícil, né? Na minha casa, são 4 mulheres. E meu pai, ele era bom pai e péssimo marido. Se minha mãe quisesse uma geladeira azul, ele comprava vermelha. Meu pai era terrível como marido. E minha mãe, eu até entendo ela certa parte, na cegueira dela, ela nos criou assim, o casamento de vocês é a formatura. Não baixe cabeça para homem, não, viu? Vocês têm que trabalhar e ganhar o dinheiro de vocês, porque eu estou assim desse jeito, porque eu não tenho uma profissão. Irmãs, a gente vai ouvindo isso a vida inteira. Aí o evangelho nos alcança. Aí o sofrimento começa. Não é verdade? Vamos ser sinceras. Aí é aqui que vai ter que ter a renovação de mente. Esse transformar é assumir uma nova forma, uma nova aparência. É como se Paulo estivesse dizendo, deixe os valores mundanos e tenha uma cosmovisão bíblica. Sou eu olhar agora com as lentes de Cristo. Eu acho que o melhor exemplo quem deu foi Paul Walsh, quando ele disse, olha, renovação de mente é como se eu fosse convertida e fosse dormir. E me deu uma amnésia. E eu acordei com amnésia. E alguém pergunta assim a mim, o que é casamento para você? Eu estou com amnésia. Deixa eu ver na Bíblia. É sério.
É alguém dizer, como você educa filhos? Eu não sei, eu estou com amnésia. Deixa eu ir para a Bíblia. É essa renovação de mente. E como se renova a mente? Não é por osmose. Eu me encostando naquela irmã que gosta de ler Bíblia. Renovação de mente é com o estudo da palavra. E eu queria aqui trazer uma palavra especificamente às mulheres. Nós precisamos gostar mais de ler. Teologia significa conhecer a Deus. Nós precisamos de gostar mais de teologia. Um teólogo falou, só o fato de você ser mãe, filha ou esposa, já lhe dá a responsabilidade de ser profunda nas Escrituras. A gente precisa gostar mais de ler. Irmãs, é uma estatística. A igreja evangélica brasileira tem mais mulheres. Mas quantas heresias no nosso meio? Quantas bispas, pastoras? Por quê? Porque a gente não conhece a palavra. Renovação de mente é só com estudo da palavra. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se você sai de casa de 8 da manhã e chega de 8 da noite, que hora você vai ler a Bíblia? Impossível. Você passa o dia no teu trabalho ouvindo as tuas amigas falando bobagem, futilidade, e você sem se alimentar na palavra. Você não tem como responder, como diz Pedro, a razão da tua esperança. Como você vai ficar firme nesse mundo? Você precisa ter momentos de devocionais. Eu tive escola 20 anos. E chegou um tempo que eu disse, eu não aguento mais não. Eu não podia fazer uma viagem. Eu não podia fazer nada. Professor, aluno, pai de aluno, que é o pior de tudinho. E eu disse, vou fechar a escola. O que? Eu disse, vou. Orei 1 ano. Orei 1 ano, irmãos. Eu disse, Senhor, eu estou no meu limite. Eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para almoçar com meu marido. Porque 12h30 eu tinha que estar na escola. Eu não aguento mais isso, não. Eu digo a você, eu estou falando de mim. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tenho tempo para estudar. Fiz uma especialização. Tenho tempo para fazer minha caminhada. Tenho tempo para fazer meus exercícios. Tenho tempo para tudo. E ainda durmo de tarde. Sonho de consumo. O sono da beleza. O que importa é a palavra. Isaías disse lá às mulheres que estavam despreocupadas. Voltem os olhos de vocês para a palavra, porque o dia mau chega. E quem te sustenta no dia mau? Quem vai te sustentar? Renove a sua mente. E é interessante que na medida que a gente vai lendo a palavra, a nossa mente vai sendo renovada, a nossa mente vai sendo forjada, vai sendo transformada. E na medida que eu renovo a mente, eu tomo as decisões certas. Eu não tomo decisões em cima das minhas emoções. Eu tomo decisões em cima da palavra. Conhecer a vontade de Deus, irmãs, é consequência de uma vida de consagração. É quando você apresenta seu corpo a Deus. É quando você sacrifica pelo amor a Deus. É quando você não se conforma com esse século. É quando você é transformado pela renovação da mente. Aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela é boa porque tudo vem de Deus. E é para o nosso bem. Nosso aperfeiçoamento, nosso crescimento. Ela é perfeita porque nada mais pode ser acrescentada.
ela nos supre para toda boa obra. Eu não preciso de mais nenhuma novidade. Eu não preciso de uma imersão. Gente, eu nunca tenho ouvido tanto essa palavra ultimamente. Imersão. Vamos fazer uma imersão. Meu Deus, que imersão é essa? Como se fosse uma coisa nova, descobriu a roda. Ela é agradável porque ela satisfaz a nossa mente e o nosso coração. O desafio é grande, mas existe esperança. Porque aquele que começou a boa obra há de nos aperfeiçoar. Nós não estamos nessa caminhada sozinhas. O Deus que nos colocou nessa caminhada que nos foi proposta é o mesmo que estará lá no fim esperando por nós. E enquanto esse dia não chega, a gente tem que estar aqui nessa labuta, rogando pelas misericórdias de Deus, apresentando o nosso corpo, não vos conformando com esse século. Eu queria terminar com uma citação de Elizabeth Elliot. O fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristã, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Amém, queridas? Que Deus aplique esta palavra no nosso coração. Amém?